Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Guilherme Bergamin. E hoje, dando continuação sobre Jesus e a igreja, essa série de estudo, nós vamos falar hoje sobre Ruth. Quem foi Ruth? Não perca esse vídeo, confira aí. Então hoje nós vamos estudar, essa sexta parte. Graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje nós vamos falar sobre Ruth. Quem era Ruth? Eu não sei se você está familiarizado, com o texto bíblico, mas eu convido você se você talvez não conheça, a ler o livro de Ruth. São apenas quatro capítulos, um livro antes de Juízes. Desculpa, um livro depois de Juízes e antes de 1 Samuel. E você que tem que acompanhado, e eu acabei de criar uma playlist no meu canal, confira lá, acompanha lá, e eu vou também estar colocando esse. E até na semana que vem, até daqui uma semana, eu vou estar fazendo o último vídeo desse estudo Jesus e a Igreja. Não perca. Eu creio que tem sido uma grande bênção, a despeito de um pouco, às vezes, o som de um vídeo ficar meio baixo, parece que a imagem estava um pouco escura, mas glória a Deus, E hoje nós vamos estudar sobre Ruth. Ruth, para quem não sabe, ela era uma mulher moabita, não era do povo de Israel, então ela era uma estrangeira. Se você assistiu o último vídeo dessa série, que falava onde está o sangue, era exatamente um pouco daquilo que eu vou falar hoje. Na verdade, é a continuação uma da outra. Mas nós vemos que no outro vídeo eu falei onde está o sangue, eu lendo um versículo de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13, e ali tinha uma lei também, de uma mulher que o marido simplesmente acusava, de ter cometido adultério, de não ser mais virgem, enfim. Se você ler toda a história de Ruth, nós vemos que ela era uma moabita, e que no tempo dos juízes, que os juízes estavam julgando, dirigindo o povo de Israel no caminho do Senhor, nós vemos que houve uma fome. Então Noemi, juntamente com a sua família, vão para a terra de Moabe. E lá um dos filhos de Noemi, Malom e Quilion, se não me engano foi Quilion, que casou com Ruth. Eu vou estar colocando certinho aí no vídeo. Nós vemos que um dos filhos de Noemi se casa com Ruth. Mas nós vemos que tempo depois, Elimeleque, que era o marido de Noemi, ele morre. E depois Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi, morrem também numa terra estrangeira, na terra dos Moabitas. E ali, obviamente, ela imagina, você perdeu o marido, depois você perde os filhos, E ela tinha duas noras, uma se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. No começo, as duas queriam, se você ler o texto com cuidado, nós vemos que no primeiro momento as duas queriam ir com Noemi para a terra de Belém de Judá. Mas, Noemi insiste e fala: não, minhas filhas, ficam aqui, acaso se de repente eu tivesse filho hoje, se você ficasse grávida hoje, ou nascesse um filho hoje, vocês esperar até eles crescerem para se casar novamente? E eu acho que órfã, ela deve ter pensado bem e falou: não, é verdade, eu vou voltar, quero casar, quero fazer minha vida de novo, e voltou para os costumes dela, os deuses lá que tinha em Moab. Mas Ruth, a palavra fala que ela se apegou com a sua sogra, Noemi.
E ela fala: não, aonde você morrer, eu vou morrer ali. O teu Deus vai ser o meu Deus e o teu povo vai ser o meu povo. Uma mulher que era estrangeira, moabita. E é interessante que em Deuteronômio, vou também estar colocando um verso aqui que agora eu não lembro de cabeça. Em Deuteronômio fala que o moabita, o estrangeiro, ele não podia se achegar na congregação do Senhor. Só que interessante que Moabe, Ruth, uma moabita, ela se tornou uma serva do Senhor, e conforme esse vídeo você vai ver. Eu vou estar colocando aí Deuteronômio, agora eu esqueci. Mas eu vou estar lendo um texto para nós, que está lá em Ruth, capítulo 2, no versículo 8, que fala assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás a colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Tem muitos versículos, textos que eu podia estar lendo aqui de Ruth, mas eu escolhi esse. E só antes de entrar na parte de Boaz, uma coisa que é muito interessante, que depois quando Noemi, que até quando ela chega lá no povo de Israel de novo, todo mundo viu como ela estava angustiada, ela até fala: não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque o Senhor tem me dado amargura. É interessante, Mas, e ali elas voltaram num estado que elas não tinham absolutamente nada, nem campo, nem nada, nem alimentos. Mas Ruth falou assim: olha, eu vou no campo aí de alguém, eu vou, porque tinha esse costume, aquilo que o povo que ia colhendo, ia deixando caindo no chão, ela ia pegando, E Ruth vai até o campo, de um homem chamado Boaz. Ali ela conhece Boaz. E quando ela volta, ela volta com bastante coisa que ela havia colhido naquele dia. E ela fala: olha, conheci Boaz. E Noemi fala: esse homem é um dos nossos parentes, chegados, tal. E a história vai desenrolando, mas é interessante que elas ficaram 10 anos, Noemi ficou 10 anos na terra dos Moabitas, de Moabe. E uma coisa que é interessante, que convido você a estudar o livro de Ruth, são apenas 4 capítulos, mas nós vemos que Ruth, ela conhece Boaz através de Noemi, e Noemi conhece a Boaz através de Ruth. Como assim? É isso mesmo. Ruth, ela quando foi colher espigas, sem saber, do homem chamado Boaz, que era um dos parentes de Noemi, de Elimeleque, mas ainda ela não havia conhecido Noemi, ela sabia pelo nome. E Ruth conhece Boaz através de Noemi, e Noemi também reconhece Boaz através de Ruth. Essa tipologia, na palavra de Deus, nós vemos que Ruth é a igreja do Senhor, representa a noiva, a igreja, estrangeiro, gentil, que até então não conhecia o Senhor. Boaz, o resgatador, o salvador, aquele que, conforme esse vídeo você vai ver, representa o Senhor Jesus. E, obviamente, Noemi, ela representa o povo judeu, o povo de Israel,
E por isso, quando eu falei que Ruth ela conhece Boaz através de Noemi, por isso que Jesus falou lá em João que a salvação vem dos judeus. E só uma coisa que eu quero deixar bem claro, que esse canal não é para ficar refutando ninguém, ficar falando mal de ninguém, não. Mas uma coisa que eu pessoalmente refuto são mensagens que a igreja hoje ocupa o lugar de Israel. Jamais. E eu repito, jamais. Porque Ruth conheceu aquele que iria resgatar a ela e a sua sogra, né? De toda aquela vergonha, daquela humilhação que elas tinham vivido, daquela humilhação não, mas daquela amargura que elas estavam vivendo naquele tempo, devido ao luto que elas estavam vivendo do marido, e Noemi, dos filhos, do marido também. Mas nós vemos que Ruth ela só conheceu Boaz através de Noemi, lembra? E nós, igreja, só conhecemos o Senhor Jesus por conta de Israel. Por isso eu falo para você, não despreze Israel, não fale mal de Israel. Eles, infelizmente, foram eles que crucificaram o Senhor, sim, né? Mas o Senhor ainda tem um propósito com eles. Hoje eles vivem numa cegueira, e muitos, infelizmente, morrem nessa cegueira. Mas a palavra fala em Romanos 11 que o remanescente será salvo. O Senhor não desiste do povo dele. Amém? E Noemi, ela conhece também Boaz através de Ruth. A igreja que o Senhor estabeleceu e começou em Atos 2, conheceu o Senhor Jesus, apesar que os primeiros discípulos eram todos judeus, né? Mas os gentios também, depois, né, Cornélio, o etíope lá, mordomo de Candace, lá em Atos 8, né, vão conhecendo o Senhor também, mas vai conhecendo o Senhor através de Israel. E Israel, que hoje muitos vivem na sua incredulidade, nos seus costumes ainda de sacrifícios, por não ainda receberem o Senhor Jesus, conhecem, apesar que muitos também hoje se converteram ao Senhor Jesus, mas Israel conhece verdadeiramente a Jesus através de quem? Da igreja. Por isso que eu fiz essa analogia, essa comparação, que Ruth conheceu Boaz através de Noemi. Noemi conheceu Boaz através de Ruth. Desculpa. A igreja conhece a Jesus através e por causa de Israel. Mas também Israel conhece a Jesus por conta da igreja. É tremendo. Mas nesse assunto que nós temos tratado de Jesus e a igreja, e eu peguei exatamente esses versículos aqui falando de Boaz, porque Boaz, por ser um parente mais chegado de Noemi, ele na verdade ele era o segundo resgatador. Se você for ler, eu vou estar lendo na verdade aqui para a gente entender melhor. Lá no livro de Ruth, né, versículo 14, Ruth capítulo 4, versículo 1, eu vou estar lendo esse texto para nós. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas a tem para vento. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. E se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate. E depois de ti, e eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita,
já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quando a resgatares e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Então nós vemos que é tremendo, né? Essas não são à toa, né, que no Antigo Testamento, e que não é à toa que Hebreus fala que realmente era sombra de coisas que viria. Não se esqueça que foram histórias, não histórias, foram histórias que aconteceram literalmente, mas que tinha algo a mais, que foi cumprido em Jesus. E nós vemos que Boaz, antes dele tinha um outro que deveria resgatar, né? Era o costume, né? Para que aquela mulher viúva, né, o nome do marido não ficasse esquecido em Israel. E ele falou assim: olha, Boaz, ele falou para esse outro homem que era mais chegado ainda para resgatar, falou assim: olha, né, contou toda a história. Ele falou assim: eu vou resgatar. Só que ele falou assim: olha, se você resgatar Noemi, você também vai ter que resgatar Ruth, porque o marido dela era também dos nossos irmãos, e para ter descendência, para gerar, né? E aquele homem falou: não, então para mim já não vai dar isso. Noemi eu posso, Ruth não. E você vê que foi exatamente o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele resgatou a preço de sangue, era um preço para resgatar, e o Senhor Jesus nos resgatou. Ele resgata tanto Israel, que é Noemi, como Ruth, que é a igreja, a estrangeira, a que antes não era povo, mas agora é, como está lá no livro de Pedro, né? Que o Senhor nos fez uma nação de sacerdotes, né? E nós vemos que ali então eles tiram o sapato, o costume, né? Para confirmar esse negócio. Nós vemos que é tremendo, né? Onde nós vemos isso, né? Jesus, quando ele de uma forma, né, humilde, mas nós vemos também que ele né, tira o calçado dele, e ele tira também dos discípulos, né? E estabelecendo, né, com certeza essa nova aliança, porque ele pagou o preço, assim como Boaz, né? Mas claro, Boaz era a sombra, né, daquilo que viria, que foi no caso de Jesus, que também ele cumpriu, ele pagou esse preço, ele foi o nosso resgatador. Mas voltando no assunto Jesus e a igreja, no texto que eu li até no começo, falando que Boaz, ele falou para Ruth: olha, não vai para outro campo não, fica aqui, né? Quando você for beber água, pode beber lá onde que onde que eu bebo, onde os servos bebem, né? Trazendo ali um conforto melhor para Ruth. E ele falou assim: olha, eu já dei ordem para que ninguém te toque, para que ninguém, né, venha aqui, digamos, te encher as paciência, ou, né, vir com gracinha, né? Então, isso nos fala muito, de novo, no assunto que infelizmente, né, nós vemos, que eu tenho tratado nesses vídeos, é que assim, cada um tem a maneira de pensar no meio cristão. Mas como eu até falei no último vídeo, né, parece que as pessoas, não é que as pessoas gostam, mas por textos talvez isolados, né, não vou entrar nesse mérito, mas fala: poxa, a igreja vai passar pela grande tribulação, sim, o anticristo vai destruir a igreja, o anticristo vai matar muitos, o anticristo vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Mas aí você pode falar: mas isso já não sempre aconteceu na época dos apóstolos, hoje muita gente morre, o islamismo mata tantos cristãos decapitados. Sim, mas Jesus falou que daquela tribulação que o mundo nunca viu, depois nunca mais haverá, essa o Senhor vai nos tirar, porque Ele é o noivo da igreja. A igreja é noiva, é como Ruth, que achou graça aos olhos do Senhor. E é interessante, Ruth não era, né, mais virgem, porque ela havia casado com outro homem,
Mas, Boaz, ela resgata tanto Noemi como Ruth, a estrangeira. O Senhor Jesus, ele resgatou os gentios e também tem um plano ainda para Israel. Por isso que eu falei aqui, eu refuto mensagens que coloca Israel, que coloca a igreja no lugar de Israel. Mensagens como fosse até um antissemitismo cristão, nem sei se isso existe esse termo, mas na minha opinião que parece que as pessoas não gostam mais do povo Israel, apesar que sim, em Cristo, tanto judeu como gentil são um, daqueles que se convertem, claro, mas aqueles que estão numa cegueira, e essa cegueira vai cair lá na grande tribulação, eles vão reconhecer, esse é o nosso Messias que veio há 2000 anos atrás, nós rejeitamos, mas agora nós queremos declarar que Ele é nosso Senhor, Ele é o Messias também de Israel, que os profetas falavam, que Isaías falou, que Jeremias falou, que Daniel falou. Entendem? Por isso, cuidado com mensagens como essa, de que a igreja ocupa agora o lugar de Israel. Não. E para terminar esse vídeo, nós vemos que Boaz, ele acolheu, inclusive ele falou: olha, eu estou te fazendo isso, sabe por quê? Porque eu sei de tudo aquilo que você fez pela tua sogra, Israel. Você abençoou, você não rejeitou. Falar, realmente, né? Você vê que órfã, eu vou dar até um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas muitos cristãos, não conscientemente, mas inconscientemente por conta de estudos assim, rejeitam hoje Israel. Não vai ter terceiro templo mais não vai ter isso, não vai ter aquilo não. São muitas coisas que eu poderia falar. Eu só falo para você, cuidado, porque Boaz, ele abençoou Ruth, porque ela havia abençoado alguém que pertencia ao povo dele. Cuidado. Mas com certeza o Senhor Jesus, Ele nos livrará desse homem também, que a Bíblia por si só não dá esse nome anticristo, mas que nós sabemos que vai surgir. O Espírito já age, mas que um dia sim vai encarnar, quando a igreja já não estiver aqui, e vai fazer o terror, vai matar santos, a judeus, sim, porque antes estavam na cegueira, mas que o Senhor também vai permitir muitos até morrerem, mas serão salvos, não pelas seus próprios sangues, seu próprio sangue vai salvar, não, porque o que salva é o sangue de Jesus. Mas como Boaz, ele vai falar: Ruth, fica na minha proteção, no meu refúgio. Amém? E por isso é que eu falo, e vou falar sempre nos meus vídeos, que o Senhor Jesus, Ele comprou a sua igreja, que é os gentios, judeus também, mas especialmente também os gentios, que como Ruth não conhecia o Senhor, mas que vão se voltar ao Senhor, que foram comprados pelo Senhor através do sangue, assim como Boaz comprou Ruth, pagou o preço por ela, se casou com ela, e com certeza quando ele falou assim, ele deu ordem: não quero que nenhum de vocês toque. Você acha que Jesus vai deixar o anticristo ou qualquer um tocar na sua igreja com o que ele pagou o preço de sangue? Amém? Venha fazer parte, se você ainda não faz, desse corpo tão maravilhoso que é o corpo de Jesus, a sua igreja aqui na terra. Que Deus te abençoe e se inscreva nesse canal, toque lá no sininho para receber novos vídeos, e que essa palavra possa ainda alcançar a muitos, que ou não são do Senhor, ou tem alguma dúvida escatológica. Não, querido, que eu quero aqui fazer, como eu falei, falar mal de alguém ou do jeito que a pessoa pensa, não. Mas sim, abrir os olhos à luz da palavra, que estudos como esse de Ruth e Boaz
nos mostram Jesus e a sua igreja, que Ele livrará desse tempo de grande tribulação que está para vir no mundo, sim, mas antes Ele vai tirar dessa terra e encontraremos o Senhor nos ares para as bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.